do país. Agora com o esporte. Restam 10 partidas para o fim do Campeonato Brasileiro, para Palmeiras e Flamengo, e a vitória do rubro-negro no confronto direto de domingo colocou fogo na disputa pelo título. O Flamengo contou com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro para vencer, e o Palmeiras descontou com Vitor Roque e Gustavo Gomes. O placar final foi 3-2. Com isso, os dois times dividem a primeira posição com 61 pontos, só que o Palmeiras está à frente por conta do número de vitórias. Para falar sobre esse jogo e da disputa também pela taça, pelo Campeonato Brasileiro, venham para cá Mili Lacombe e Alicia Klein. O jogo não foi simples, né, meninas? Boa noite às duas. Ô, Alicia, aí teve reclamação da arbitragem, dessa vez do Palmeiras. Quer dizer, não tem aí nenhum escolhido, ninguém discriminado pela CBF, pela comissão de arbitragem. Ela é ruim para todo mundo mesmo. E dessa vez chegou um momento de ser ruim para o Palmeiras. Alicia, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Se tem uma coisa que a arbitragem é no Brasil, é democrática. Ela é ruim para todo mundo. Já ouvi isso sobre a calça Saruel também. Ela é democrática porque fica ruim em qualquer pessoa. A arbitragem é a mesma coisa. Uma hora o seu dia chega. O dia do Palmeiras chegou justamente contra o Flamengo, teve um pênalti muito reclamado pelo Palmeiras logo ali aos 2, 3 minutos do Jorginho no Gustavo Gomes, mas o fato é que o juiz não deu. O Palmeiras cometeu alguns poucos erros, mas erros graves de defesa, principalmente o Bruno Fux e o Aníbal Moreno, na frente de jogadores que são muito letais, são alguns dos melhores jogadores do futebol brasileiro, Arrascaeta, Pedro. Pedro, aliás, fez talvez a sua melhor partida do ano, aproveitou todas as oportunidades, especialmente no primeiro tempo. O Flamengo deu 3 finalizações no primeiro tempo, as 3 em gol, e o Palmeiras só conseguiu fazer 3-1. No segundo tempo, basicamente, o Flamengo administrou essa vantagem, também muito bem defensivamente, e o Palmeiras só conseguiu já ali nos acréscimos fazer esse gol com o Gustavo Gomes. E aí acho que é importante esse debate para a gente separar as duas coisas, né? Um time pode jogar bem e merecer a vitória, e ao mesmo tempo ter o seu adversário prejudicado pela arbitragem. No meu entendimento, foi o que aconteceu ontem, mas é muito importante manter esse debate nessa linha. A arbitragem é ruim e preciso que a CBF invista nisso para melhorar para todo mundo e não manter o discurso de que existe um complô, um pacto, e o campeonato está manchado, né, por causa de um lance em que um time é beneficiado, porque esse time claramente pode ser prejudicado na rodada seguinte. E o Flamengo mereceu a vitória, Mili? Ou o erro da arbitragem foi preponderante para a derrota do Palmeiras? É claro, no placar foi, né? Porque se não tivesse, teoricamente, teria sido um empate. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Um gol muda tudo, né, ô Mili Lacombe? Uma boa noite para você. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo aqui com a gente. Primeiro eu queria falar aqui da calça Saruel, gente. Assim, eu gosto. Olha só. Até tenho. A crise da calça Saruel no All News. E aí, Mili? Mas a próxima vez que eu for encontrar com a Alice, eu não estarei usando uma. Só quero deixar isso. Eu não julgo, amiga, não julgo. Não julgo. Tô vendo. Então, eu queria dizer o seguinte: eu acho que pelo menos agora a gente tem que parar com a história de o campeonato estar manchado, né? Um dos dois vai ser campeão e não terá sido em campeonato manchado. A arbitragem realmente errou. Eu acho que foi pênalti logo no começo do jogo para o Palmeiras. E poderia ter mudado, sim, o rumo do jogo. Ou não sabemos. O que a gente sabe é que o Flamengo agora foi beneficiado. O Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo e o Flamengo foi beneficiado contra o Palmeiras. Foi um pênalti claríssimo, não precisava nem de VAR chamando, gente. O Jorginho empurra com as 2 mãos o Gomes. É pênalti. O Wilton tinha que ter marcado imediatamente. E aí, o Palmeiras teria feito gol? Provavelmente, mas também podia não fazer, podia perder o pênalti e ficar desmotivado. Não sabemos. O que a gente sabe é que o Wilton Pereira Sampaio errou ao não marcar um pênalti para o Palmeiras logo no começo do jogo. Há outras coisas que a gente sabe também. Ele não deu muitas faltas contra o Flamengo. Ele estava visivelmente impactado pelo Maracanã, com 70 mil pessoas. Isso quer dizer que o Flamengo não mereceu ganhar? Não. O Flamengo fez uma partida, assim, alguns jogadores estavam irretocáveis, né? E de uma maneira geral, o Flamengo não errou. E o Palmeiras errou. Então, dentro dessa chave do merecimento, eu diria que sim. O Flamengo foi mais, não quero falar eficiente, eu não gosto da palavra assim, mas foi mais talentoso.
O Palmeiras teve mais vontade, mas o Flamengo teve mais talento. Então ficou com uma vitória merecida. Mas a arbitragem errou. Não marcou um pênalti. Depois eu acho que foi falta no Fux, no pênalti logo em seguida, para o Flamengo. Então acho que teve uma série de erros. E assim, a arbitragem brasileira é ruim, né? Então já errou para o Palmeiras e agora já errou para o Flamengo. E seguimos. Um dos dois vai ser campeão com todos os méritos. Pois é. Agora, Alicia, quando um árbitro erra para um time, só reclama o time que é prejudicado. Quando erra para o outro time, só reclama o outro time que foi prejudicado. E assim vamos, né? Cada um olhando para o seu próprio umbigo e nada é feito, né? Para o conjunto, para a melhora da arbitragem do futebol brasileiro. Exatamente, Diego. A Mili fala muito isso, né? Que a gente não vai mudar enquanto o time que foi beneficiado não criticar a arbitragem. E o Felipe Luiz ontem, infelizmente, provou que está no mesmo balaio que todos os outros treinadores. Ele disse que não foi pênalti e se foi, o Palmeiras é o último time que pode reclamar da arbitragem, o que é uma afirmação pouco séria, né, e pouco direcionada à resolução do problema, porque, então se foi problemático, digamos que houve um erro, mas esse time, porque um dia se beneficiou, não pode dizer que foi erro, então um erro cancela o outro, né, e o objetivo não é esse, o objetivo não é que a gente favoreça um e depois prejudique para compensar pelo erro, o objetivo é você tentar minimizar o erro, mas o que a gente vê é sempre aquele discurso de se foi a meu favor, eu não vi, e se foi contra mim, o campeonato está manchado, e existe um complô, e a CBF é verde, azul, amarela. Então, é esse discurso muito inflamatório também, que leva a problemas como os que a gente tem visto recentemente no futebol. Não tem uma união, uma capacidade dos clubes de se unirem em favor de uma coisa que beneficiaria todo mundo. Hoje ficam reclamando que beneficiaram o fulano, beneficiaram o cicrano, e se a gente tivesse uma arbitragem melhor, todo mundo seria beneficiado. Mas está todo mundo pensando só no seu, Diego, né? Não surpreendentemente, mas infelizmente, com certeza, porque vai demorar mais para a gente resolver esse que é um dos problemas mais sérios do futebol brasileiro, que é a arbitragem, porque o Wilton era considerado quase uma unanimidade, é um árbitro FIFA desses que vai à Copa do Mundo, e a gente viu a arbitragem dele ontem, muito ruim, a arbitragem do VAR muito ruim, como também foi no Choque Rei. Então, é um problema que afeta todos os clubes. Não se salva um. E depois da partida, José Botto, diretor do Flamengo, ironizou, dizendo que é só ir uma arbitragem normal e o Palmeiras reclama. Ele se refere à suposta ajuda da arbitragem, né, que o Palmeiras teria recebido em outros momentos. Vem uma arbitragem normal e eles já estão reclamando, disse o diretor do Flamengo. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, respondeu, afirmando que Botto mente e que essa pressão na arbitragem precisa acabar. E aí, Mili? É muito chato, né? A gente não pode falar em paz no futebol com dirigentes trocando esse tipo de acusação. Ninguém ganha com isso. O que custa admitir que o seu time foi beneficiado com a arbitragem, mesmo tendo feito um bom jogo? É uma colocação muito boa. Assim, olha, realmente, eu acho que foi pênalti, mas o Flamengo fez uma partidaça. O Flamengo foi superior. É isso, do mesmo jeito o Palmeiras contra o São Paulo. Eu acho que realmente ele deixou de dar um pênalti, eu teria reclamado se estivesse naquela situação, mas o Palmeiras soube buscar um resultado completamente adverso, soube lutar. Todas essas coisas são verdade, como diz a Alice, são verdades ao mesmo tempo. A gente vai precisar de dirigentes, a gente vai precisar de adultos na sala. Tá faltando adulto na sala, sabe? Eu acho que tem muita infantilização. São declarações juvenis. E acho por exemplo, no caso do Botto, assim, de alguém que não entende o que é o Flamengo, sabe? A imensidão do Flamengo. O Flamengo não precisa desse tipo de cutucada, gente. Se tem uma coisa que o Flamengo não precisa, é desse tipo de postura. Bom, e ainda teve tempo para a polêmica do microfone desligado. Tanto Gustavo Gomes quanto Abel Ferreira acusaram Wilton Pereira Sampaio de desligar o microfone que serve de comunicação com o VAR e é gravado para falar com os jogadores. Segundo a CBF, é impossível que o árbitro faça isso. Vocês não acham que a reclamação está passando um pouco do ponto também, ou Alicia? Ao invés de ajudar ali, tentar contribuir para um ambiente melhor, os clubes só têm reclamado ou reclamado assim, pensando no seu, como a gente falou há pouco, é reflexo um pouco da sociedade, né? Cada vez mais a gente, ou cada um de nós, né, só pensa em si. E a gente vê como isso impacta no coletivo.
É muito individualista, sem dúvida. É claro que se de alguma forma o Gustavo Gomes viu o Wilton bloquear a comunicação, seja fechando o microfone ou tampando o microfone, eu entendo que ele fique absolutamente revoltado e diga isso. Ao mesmo tempo, sem provas, é complicado você fazer essa afirmação e dizer, não vou falar o que ele disse porque tem o meu código, que é de campo, fica dentro do campo, e aí fica só essa ameaça meio genérica, né? Ou essa acusação, perdão, meio genérica, que não ajuda. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende quem está dentro de campo ficar revoltado com a arbitragem porque está vivendo ali no calor do momento. Mas não ajuda, né? O Piquerez, por exemplo, foi expulso depois do jogo terminado. Vai prejudicar seriamente a equipe na próxima partida, porque não conseguiu se controlar no final do jogo, tamanha sua revolta com a arbitragem. Então, de alguma forma, isso também precisa ser controlada, a reação dos jogadores, e ter, de alguma forma, como investigar se uma coisa dessas de fato aconteceu, é possível acontecer, também é importante para que os árbitros sejam orientados a não fazer isso, se for o caso. A